Estimados irmãos, saudações. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Este programa de coaching espiritual tem como objetivo proceder à difusão das Escrituras ou à difusão do Evangelho para vós, enquanto a palavra e a promessa de Deus para a sua humanidade, o meio pelo qual o Senhor se comunica com o seu povo, bem como anunciar a Cristo enquanto o mistério do plano de Deus. Como objetivos secundários, constituem a formação contínua e atualização dos líderes eclesiásticos, dos líderes civis, estes que também igualmente compreendem a importância da espiritualidade para o exercício das suas atividades. Constitui também o objetivo a partilha e a difusão do Espírito Santo enquanto Paráclito, ou mestre do ensino, ou aquele que iria nos guiar por toda a verdade, que iria nos guiar para glorificar a Deus e que também iria vir para aperfeiçoar a obra iniciada pelo Senhor. Temos como proposta de tema para o dia de hoje, Patriarca Jacó, herdeiro da herança patriarcal, ou melhor, herdeiro da herança sacerdotal. Patriarca Jacó, herdeiro da herança sacerdotal. Passo a repetição patriarcal, queria mais dizer da herança sacerdotal. Este tema vamos analisar à luz do livro de Gênesis, do capítulo 25, verso 19, ao capítulo 28, verso número 11. Este trecho nós vamos subdividir neste nosso estudo em 7 partes. A primeira parte, vamos ver desde o nascimento de Esaú e Jacó, enquanto gêmeos, até o momento em que Isaac, pai destes, vai a guerrear por causa da grave fome que assolava aquela região. Pois é quando lá estando em guerrear, faz-se uma aliança, isto é, Abimeleque procura Isaac para com este fazer uma aliança de não agressão. E depois é quando Rebeca e Jacó, mãe e filho, juntos, engendram um plano ou uma conspiração para enganarem o seu pai Jacó, marido de Rebeca. A quinta parte é quando Esaú, que foi a vítima, uma das vítimas deste plano, descobre e por isso ele então fica furioso com o seu irmão. É assim que os seus pais, primeiro Rebeca influenciou o pai Isaac. Isaac então, por ver o perigo que o seu filho Jacó enfrentava ou tinha pela frente, ele manda o seu filho para Harã, para que lá permanecesse mais algum tempo, até que passasse aquele perigo. Este era o desejo da mãe e o desejo do pai era que fosse para lá para que encontrasse naquela casa onde o pai haveria de indicar, que era a casa da família da sua esposa, para ele lá encontrar uma mulher com a qual pudesse constituir família. E a última parte é quando Deus desce para Jacó e faz uma aliança particular com Jacó através de um chamado específico e individual. Passando deste modo Jacó também a ser um dos herdeiros da herança sacerdotal. É por isso que é comum dizermos Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que depois passou-se a chamar Israel. Antes de entrarmos propriamente para esta aula, vamos recapitular o que nós tratamos na última aula. Na última aula nós estivemos a falar do chamado de Abraão e da aliança que Deus fez com Abraão. E nós vimos até o momento em que Abraão, estando já numa fase avançada da sua vida e tendo já perdido a sua esposa Sará, ele viu-se preocupado com o destino, por um lado, dos seus filhos, mas também, principalmente, ele estava mais preocupado com a aliança ou a herança que ele tinha recebido, Abraão, por parte de Deus. Então, o medo, a preocupação que recaía sobre Abraão era para que ele transmitisse essa herança, que era uma herança feita com Deus, para que ele transmitisse aos seus filhos, de tal forma que aquele filho que Deus indicasse que ele deveria transmitir essa herança,
ele, por sua vez, não se visse impedido de alcançar as bênçãos e as promessas daquela aliança. Isto é, para que as promessas daquela aliança, que era uma promessa profética, não ficasse comprometida por intermédio das más escolhas de Isaac, filho de Abraão. O que Abraão faz? Abraão, por essa preocupação, ele mandou chamar o servo mais antigo da sua casa e aquele que também ele confiava a administração de todos os bens. Então ele escolheu a pessoa que ele mais confiava, chama até ele e depois obriga que essa pessoa faça um juramento para Abraão, pedindo que ele pusesse a sua mão sobre a sua coxa, portanto a coxa que é uma zona próxima à parte íntima, que significava que se aquele quebrasse aquela promessa ou aquele juramento, então ele poderia ficar estéril. Então ele obriga que esse seu trabalhador coloque a sua mão sobre a sua coxa e assegurasse que ele fosse até a casa do seu irmão para lá ir escolher uma companheira para o seu filho Isaac, porque Abraão não queria de forma alguma que Isaac se envolvesse com uma mulher cananeia, com uma mulher que fosse de Canaã, com uma mulher estrangeira, que era para não comprometer o chamado profético que Abraão queria transmitir para o seu filho Isaac. Então, nós paramos precisamente nesta parte e hoje então vamos dar continuidade, olhando agora em específico para o chamado de Jacó, descendente de Isaac. Quando em prol do nascimento de Esaú e Jacó, primeiro Isaac casa-se com sua esposa Rebeca. Quando Isaac casa-se com Rebeca, tinha Isaac a idade de 40 anos. E Isaac casa com Rebeca, que era estéril. Porque Rebeca era estéril, Isaac teve que interceder dia a dia, ele enquanto um patriarca, para que a sua esposa concebesse. Eles tiveram que esperar um período de 20 anos até que Rebeca ficasse grávida. Quando Rebeca está grávida, ela começou a sentir um tumulto no seu ventre. E ela, preocupada, ela diz assim: por que cai esta guerra no meu ventre? Seria preferível que eu nem sequer tivesse concebido. Então ela pergunta isso ao Senhor. E o Senhor, a resposta, lhe diz que do teu ventre vão sair 2 povos, 2 nações. E o mais velho vai servir o mais novo. Tendo Deus falado com Rebeca isso, Rebeca conservou esta promessa, conservou esta visão, por assim dizer, conservou esta revelação que Deus transmitiu para Rebeca. Quando eles nascem, saiu primeiro o mais velho, Esaú. Esaú era de aspecto ruivo e era cheio de pelos por todo o corpo. E porque ele era ruivo, então ele foi dado o nome de Edom. Edom significa vermelho, significa ruivo. E depois de nascer o primeiro filho, que é Esaú, também chamado Edom, por causa do seu aspecto, nasce de seguida o seu irmão Jacó. Quando nasce Jacó, Jacó nasceu a pegar ou a segurar o calcanhar do seu irmão mais velho, Esaú. Por esse fato, deu-se o nome a Jacó de Jacó, que significa calcanhar, na pronúncia hebraica. Mas em termos de significado literal do nome, Jacó significa Deus te proteja. Tendo nascido esses dois, por um lado, o pai deles, que era o Isaac, ele gostava mais do Esaú, porque o Esaú era um homem que era um hábil caçador e era um homem do campo. Então o pai, Isaac, porque gostava de caça, apreciava mais Esaú, o mais velho. Por sua vez, a sua esposa Rebeca, ela era mais afeiçoada pelo seu filho Jacó, mais novo, porque Jacó era um homem tranquilo e que gostava de ficar nas tendas. Então, certa vez, Esaú volta da caça cheio de fome. Quando ele chega a casa, encontra o seu irmão Jacó
a confeccionar um guisado vermelho. Então, Esaú, aproximado do seu irmão, pediu que o irmão lhe servisse aquele guisado por refeição. Então, Jacó diz assim: eu posso dar essa refeição sim, mas de contrário, ou em troca disso, dá-me o teu direito de primogenitura. Esaú responde: o que eu tenho a ver com esse direito de primogenitura? Fica tu com o direito, dá-me esse prato para eu me satisfazer, porque estou com muita fome. Então, o seu irmão Jacó serve a Esaú o prato de guisado vermelho e serviu-lhe também algo para ele beber. Então, depois disso suceder, ficou consumada esta venda do direito de primogenitura de Esaú a Jacó. Depois então disso acontecer, então sobreveio uma grande seca, uma grande fome para aquela região. Uma fome igual àquela fome, aquela seca que teve na época do pai de Isaac, de Abraão, quando Abraão, por causa dessa fome, teve que migrar para o Egito. Mas Deus desce para Isaac nessa altura e diz: Isaac, não desça até o Egito, fica aí nessa terra, em Gerar. Então Isaac, permanecendo aqui em Gerar, foi ter com Abimeleque, que era o rei dos filisteus. Fixando-se lá em Gerar, Isaac, ele começa a abrir poços, porque o seu pai Abraão tinha aberto muitos poços, mas os filisteus taparam os poços que Abraão havia aberto. Então Isaac começa a querer reaver e recuperar e reabrir todos os poços que o seu pai havia aberto e atribuiu os mesmos nomes a esses mesmos poços. Mas quando ele abre o primeiro poço, apareceu e Isaac era um caçador nessa altura. Ele não era caçador, mas ele tinha muita riqueza. E na sua riqueza contava-se muito rebanho. Tinha muito gado, de todas as espécies, muito gado. Então, como nós sabemos, para a pastorícia a água é imprescindível. Então Isaac começa a procurar com os seus servos colaboradores e eles encontram um poço. Quando eles encontram esse poço, os pastores daquela região, que são os filisteus, aproximam-se e apoderam e dizem: não, esse poço é nosso. Sabendo Isaac que aquele poço era do seu pai, era a herança dele. Então, como Isaac não queria fazer confusão, discutir com eles, Isaac deixou para eles aquele poço e chamou aquele poço de poço de discussão. Depois, Isaac parte com os seus servos e eles vão e encontram outro poço. Se o primeiro era de águas vivas, encontram outro poço. Então, igualmente, os filisteus, os pastores, vêm e reivindicam, dizem que não, este poço é nosso. Então, Isaac, mais uma vez, sem contestar, sem murmurar, sem discutir, disse: tudo bem, entregou-lhes o poço e chamou aquele do poço da revolta. Ele parte, vai para as margens de Gerar, porque Gerar vai para uma zona que era uma zona fértil, o vale de Gerar, vai se fixar lá no vale de Gerar. Estando ele lá no vale de Gerar, então ele abre uma terceira fonte de água. E naquela terceira fonte de água não apareceu nenhum dos filisteus para contestar. Então ele chamou aquele poço do poço da largueza. Porque ele diz que é neste poço que Deus vai me abençoar, vai me superabundar e não veio ninguém para causar confusão a Isaac naquele poço. É quando os filisteus, Abimeleque, ouve falar de lá que realmente Isaac é um homem abençoado, Deus está com ele. Veja que nós lhe impedimos que ele ficasse com 2 poços, mas ele continuou e ele ainda assim continuou a ser abençoado, foi conseguir mais um outro poço pela graça e pela vontade de Deus. Vejam que os filisteus eram pagãos, mas eles reconheceram que não. Este homem é abençoado por Deus. O que faz Abimeleque? Abimeleque parte da sua terra de Gerar e vai até Beersheba. Estava agora Isaac em Beersheba. Foi onde abriu esse terceiro poço, chamou o poço da largueza. Vai ter com Isaac em Beersheba
e vai fazer uma aliança. Quando chega para Isaac, Isaac diz: o que tu queres comigo? Se você tem ódio de mim, você tem rancor, vocês me expulsaram da vossa terra lá, e eu vim até cá. O que vocês querem comigo? Quando Abimeleque diz que não, nós reconhecemos que você é um homem abençoado por Deus, que você é um homem escolhido por Deus. Então, que o Espírito de Deus repousa sobre ti. Então, nós queremos contigo fazer uma aliança, porque tu estás um homem muito rico, muito poderoso. Queremos fazer uma aliança contigo para que não nos agridas, para que não haja guerra entre nós. Então, tendo dito isso, então Isaac mandou preparar um banquete e ofereceu uma refeição farta para Abimeleque e a sua comitiva. E estes felizes e alegres saciaram, cearam e dia seguinte alegres partiram. Eis que Isaac estava nessa altura muito rico e muito próspero. E Isaac, nessa altura, ele lançava a semente para a terra, ainda que aquela zona fosse seca, mas a semente que Isaac lançasse para a terra, ela germinava 100 vezes mais. E as pessoas reconheceram que Isaac era um homem muito próspero e, igualmente, um homem muito rico. Veja que num período de fome, de seca, mas este homem, pela sua obediência a Deus e pela aliança, ele ainda assim via o Senhor a glorificar o seu rosto sobre ele. Então é quando, depois desta aliança, o Isaac atinge a idade dos 100 anos. Portanto, tinha já nessa altura Jacó e Esaú a idade de 60 anos. Então é quando Isaac sente que a sua idade já estava avançada, ele já estava com dificuldades de ver, já estava, por assim dizer, cego e também estava com uma idade muito avançada. Começou a haver um forte desejo no coração de Isaac sobre a necessidade que ele tinha e a responsabilidade que ele tinha de transmitir a herança que ele recebeu de Deus a um dos seus filhos. Na ótica de Isaac, esta herança deveria ser transmitida para o seu filho mais velho, porque assim era ou rezava a tradição. Então, o que faz Isaac? Isaac chama o seu filho mais velho, Esaú, e diz: Esaú, vai à caça, identifica algum animal, traz, prepara um guisado suculento e serve-me, porque eu quero te abençoar. Quando Isaac está a dar esse recado, essa mensagem para o seu filho Esaú, a sua esposa Rebeca está a escutar esta conversa do lado de fora. Isto é, sem o Isaac saber. O Isaac pensou que estivesse a segredar somente para o seu filho Esaú. Quando a sua esposa Rebeca ouve, escuta, Rebeca tinha tido a revelação de Deus, que era uma revelação contrária. Vocês se lembram, eu disse que desde o início, o amor ou a queda do pai Isaac era para o Esaú, ao passo que da Rebeca era para o Jacó. E depois Deus vem a confirmar isso, porque Deus já tinha revelado antes sequer do nascimento de seus filhos a Rebeca que o mais novo haveria de dominar o mais velho. Então Rebeca chama o seu filho Jacó. Diz: Jacó, vai até o rebanho, ao aprisco, e identifica 2 cabritos gordos, traz-los até mim, que eu vou preparar um guisado suculento como teu pai gosta. Depois vou te entregar esse guisado para que tu vais servir ao teu pai. Então Jacó diz: mas como é que eu vou fazer isso? Se o meu irmão é peludo, eu não sou peludo. E se o meu pai descobrir isso, ele vai me amaldiçoar. Então não acho bem fazer isso. A sua mãe diz: não, faça. Que essa maldição recaia sobre mim. É o que diz a Rebeca. Então Jacó diz: tudo bem. Jacó sai obedecendo a mãe, vai, identifica 2 cabritos, traz até a sua mãe. A sua mãe prepara, confecciona um guisado, tal como o seu pai gostava,
e prepara, vestindo Jacó com as vestes ou com as roupas do seu irmão Esaú. Ela escolheu as melhores vestes do seu irmão Esaú e depois ela cobriu a Jacó de pelo de cabrito nos braços e no pescoço. Entra assim Jacó para o encontro do seu pai. E o seu pai diz, então Jacó chega e diz: pai, cá eu estou, trago o guisado que tu gostas, conforme tu assim pediste. Isaac pergunta: quem está aí? Qual dos meus filhos é? Jacó diz: sou eu, teu filho Esaú. Isaac disse: vem, aproxima-te. Jacó aproximou-se do seu pai Isaac. Então Isaac pega, palpa o filho, diz: pela voz parece Jacó, mas pelas vestes, pelo cheiro e pelos pelos parece Esaú. Então dê-mo de comer este guisado. Então ele serviu o guisado, Isaac comeu, saciou-se, ficou feliz e depois de seguida Isaac abençoa a Jacó, dizendo que ele iria ser próspero e que ele haveria de ser um instrumento de Deus. Então, depois sai Jacó da presença de seu pai. Logo depois que Jacó sai da presença de seu pai, chega Esaú. Esaú chega a casa, confecciona o seu guisado e depois entra. Há um outro aspecto pertinente que esqueci de mencionar, é que quando Jacó oferece o prato de lentilha, a primeira surpresa que Isaac manifestou, verbalizou foi: como é que conseguiste uma refeição assim tão rápido, enquanto foste para casa? Então foi quando Jacó diz: porque o Senhor trouxe até mim a presa. Então Isaac não insistiu. Vejam que pelos cálculos de Isaac, quando chega Esaú, já tinha Jacó servido e já tinha recebido a bênção, já tinha saído da presença do pai. Chega Esaú, prepara a refeição, entra para servir o pai. Diz: pai, cá eu estou, trouxe-te o prato de refeição do guisado de lentilha, conforme tu tinhas dito, para que tu possas me abençoar. Isaac diz: quem tu és? Ele diz: sou Esaú. É quando Isaac se apercebeu que havia sido enganado. Isaac diz: mas como é que tu apareces agora se eu já dei a bênção ao teu irmão Jacó? É quando Esaú começa a chorar, triste. Diz assim: então eu fui enganado pelo meu irmão. Não pode ainda assim me dar a bênção. Isaac disse: eu já não posso dar a bênção, porque as bênçãos ou as maldições são irrevogáveis. Eu já abençoei teu irmão, já não posso fazer recuar essa bênção. Então é quando Esaú diz: não haverá uma outra bênção que ainda possas me dar? Então Isaac também diz: não haverá uma outra bênção que eu possa te dar no lugar dessa. Portanto, tu vais servir ao teu irmão até que tu te assenhores, isto é, até que tu fiques forte, porque tu vais reinar nos desertos, vais reinar longe do teu irmão. Mas quando tu te tornares forte, aí sim tu vais poder te defender. Então, Esaú ficou muito triste naquele dia e começou a jurar, dizendo assim: já que se aproxima a data da morte por idade do meu pai, assim que o meu pai partir, eu vou me vingar do meu irmão e vou lhe tirar a vida. Então, quando Esaú diz isso, essa informação chega ao conhecimento da sua mãe Rebeca. Rebeca, preocupada, porque viu que o seu filho Jacó preferido corria o risco de vida, que era o herdeiro da herança sacerdotal, e vendo que isso poderia comprometer aquilo que era o plano de Deus, então Rebeca percebeu que tinha que retirar o seu filho dali, porque ele corria o risco de vida. Então Rebeca aproxima-se para o seu marido Isaac. E um pouco antes disso, Esaú
em jeito de retaliação, foi escolher como esposa as suas mulheres cananeias. E isso entristeceu profundamente os seus pais, Isaac e Rebeca. Então Rebeca vai ter com seu marido Isaac. Disse, olha, eu já estou muito triste com a opção do meu filho Esaú. E agora tem o nosso filho Jacó. E ele corre risco de se envolver com uma das mulheres estrangeiras daqui. Porque eles agora já estão com a idade de 40 anos mais uma vez. Então, sugiro que se lhe mande para a terra de meus irmãos, em Harã, para que ele lá possa, na casa do meu irmão, escolher uma esposa que seja da mesma linhagem que o nosso filho, para não comprometer o chamado profeta. Então é quando o Isaac chama a Jacó, abençoa a Jacó e pede que Jacó vá até Padan Aram, que é Harã, para a casa do irmão de Rebeca e que ele lá fosse para escolher uma mulher para si. Parte Jacó rumo à Mesopotâmia. Quando Jacó está a caminho da Mesopotâmia, Esaú também ficou a saber que, afinal, os seus pais não gostavam ou não gostam quando os seus filhos se envolvem com mulheres estrangeiras. O que faz Esaú mais uma vez para agonizar ainda mais a tristeza dos pais? Ele procura o seu tio Ismael, um dos filhos de Abraão, e casa-se com uma das filhas de Ismael. Então parte, enquanto isso, Jacó parte para Harã, percorre uma distância muito grande e ao entardecer, isto é, no fim do dia da sua caminhada, ainda não tinha chegado ao seu destino, já estava tarde, então ele naquela zona identifica uma pedra e pega aquela pedra, fez daquela pedra o seu travesseiro e encostou, reclinou naquela pedra para poder descansar, recuperar as forças para que no dia seguinte continuasse a sua viagem. Quando está Jacó em meio ao sono, vem-lhe um sonho. Jacó a dormir, ele sonha. E ele quando sonha, ele vê uma escada muito comprida que saía, que uma extremidade da escada estava aqui sobre a terra e outra extremidade da escada ia até aos céus, porque era uma escada muito comprida. E ele via sobre essas escadas a subirem e a descerem mensageiros de Deus. E lá na extremidade superior dessa escada, ele ouve ver Deus já falar. Deus diz, Jacó, sou eu, o Deus que te chamou até aqui. Eu sou Deus dos teus pais, Abraão, sou Deus do teu pai, Isaac. E como tal, eu quero contigo celebrar uma aliança hoje para que seja por nós um pacto o qual tu deves seguir até a sua execução para materializar-se aquilo que é a minha vontade. Então, quando Jacó acorda, desperta, ele despertou assombrado. E ele disse, realmente eu estou num lugar sagrado. Aqui, Deus está aqui neste lugar aqui. Então o que Jacó faz? Jacó, reconhecendo que Deus estava ali naquele lugar, que Deus já havia falado com ele, que ele estava num local santo, então Jacó pega aquela pedra que ele pôs como travesseiro. E quando Jacó pega aquela pedra, ele derrama azeite sobre aquela pedra. E ele faz uma promessa com Deus, que é uma aliança, fez um voto com Deus quando deita azeite sobre aquela pedra. E ele diz assim, se o Senhor me conservar aonde eu vou, e eu voltar são e salvo, enquanto o Senhor me providenciou roupa e comida, então eu vou fazer desta pedra a casa do Senhor e darei dízimo de tudo nesta pedra.
Aquela pedra que ele erigiu foi numa cidade que era chamada Cidade de Luz, mas a qual Jacó chamou de Betel, aquela zona, por causa daquela pedra. Betel, que significa casa de Deus. Teologicamente falando, esta pedra significa a rocha firme, que é o próprio Cristo. Jacó, quando descansou, repousou e encostou a sua cabeça naquela pedra, ele estava a conectar-se com os pensamentos de Deus. Isto é, ele estava a confiar os seus pensamentos para Deus. Quando ele assim fez, então Cristo vem em sonho e revela o plano dele para com Jacó. E Jacó, reconhecendo que aquele era Deus, aquela era a vontade de Deus, por obediência, ele espiritualizou esse fato, esse pacto, fazendo uma aliança com Deus por meio daquela prova, prometendo que através daquela pedra ele haveria de erguer um altar, adorar a Deus e dar dízimo de tudo naquela pedra. Que eram os alicerces, estava a lançar os alicerces sobre a criação ou a instituição da igreja. Era uma profecia, afinal, que Jacó estava fazendo. E assim, através desta profecia, então ficou instaurada a criação da igreja, que era uma profecia sobre o que veio acontecer ou a suceder efetivamente com Cristo, que foi aquele que veio para fundar a igreja, decorridos muitos anos, muito mais à frente. Chegada a esta parte, fica agora aberta a parte da interação, onde poderão colocar os vossos comentários, vossas dúvidas, sugestões, para podermos dinamizar esta nossa reflexão. Muito obrigado. A paz, irmãos. A paz. Obrigado. Eu tenho uma única questão aqui. Quero perceber melhor. O Deus faz uma aliança com Jacó. Mas nós ouvimos que o Jacó, junto com a mãe, fizeram tanta maldade ao irmão mais velho, que é Esaú. Será que o Deus não se importa com tudo isto que os dois fizeram ao seu irmão? Obrigado. A paz esteja convosco. A paz. Sim, eu tenho uma questão que é, olhando para Jacó e Esaú, qual seria a definição de uma vida bem vivida? Sim. A outra, Ok. tem mais um. O que é verdadeiro compromisso com Deus? Complementar a essa, até onde devemos nos colocar em primeiro? É complementar. Ok. Até onde? Devemos nos colocar em primeiro as nossas necessidades urgentes. Sim. Certo. Devemos nos colocar, no entanto, que nossas necessidades pessoais. Sim, versus uma grande visão. Boa noite. Boa noite. Eu tenho algumas perguntas. A primeira tem a ver com o significado do sonho de Jacó. Qual era o significado do sonho de Jacó de uma escada que ia da terra ao céu? Apesar de estar em fuga por ter cometido um erro grave, porque Deus apareceu a Jacó e prometeu abençoá-lo. Por que Deus perdoou a Jacó se ele enganou seu pai e seu irmão? Se ele enganou, né?
seu pai e irmão. A bênção da primogenitura era dupla e garantia todas as bênçãos materiais e responsabilidades espirituais. Um pouco só, desculpa. Primeiro um comentário, a seguir vem a pergunta. Ok. A bênção da primogenitura era dupla e garantia todas as bênçãos materiais e responsabilidades espirituais. Jacó queria tanto a parte espiritual que acabou pecando. Como é que nós podemos evitar cair em pecado, mesmo que seja para algo bom? Como é que podemos evitar cair em pecado? Mesmo que seja para algo bom. Bom, a última pergunta é uma dúvida que eu tenho, né? Porque quando eu assisti, né, alguns episódios da novela Gênesis, eu percebi que o pai de Abraão tinha uma preferência de um filho e não o outro, né? E o mesmo também, eu vi que aconteceu o mesmo com o Isaac. Por que naquela época os pais tinham preferência num filho do que no outro? Quero muito agradecer por estas colocações que vêm de uma forma pertinente para enriquecer a nossa reflexão do dia de hoje, que é subordinado ao tema Patriarca Jacó, o herdeiro da herança sacerdotal. Então, vou passar a responder cada uma destas 20 perguntas em ordem à sua colocação, buscando sempre o entendimento e a sabedoria do alto, de onde vem o nosso sustento. A primeira destas é: Deus fez uma aliança com Jacó. Será que Deus não se importou com a maldade de Jacó e da sua mãe? Bem, o que temos que aqui compreender é que Deus usa critérios dele muito próprios, devido à sua soberania, devido à sua independência, devido à sua omnipotência. Ele tem os critérios dele próprios de escolher aqueles com os quais ele quer estabelecer as suas alianças, diferentemente dos critérios humanos. Muitas das vezes os critérios que Deus usa para escolher os seus instrumentos vão contra as convenções humanas. Isso é o primeiro aspecto que temos que ter em consideração. O segundo aspecto é que de um dos dois, ou Esaú ou Jacó, enquanto filhos da entranha de Isaac, se Isaac não tivesse tido outros filhos, um desses dois tinha que ser o que haveria de herdar a herança de Deus. E Deus já tinha escolhido quem seria o escolhido dos filhos ou dos descendentes de Isaac. E Deus anunciou a sua escolha a Rebeca. Ainda no seu ventre, antes de nascer, Deus já tinha escolhido dos dois quem que seria o seu instrumento. Então o que veio acontecer depois, que é a maldade no sentido da forma como Rebeca e Jacó fizeram uma conspiração para que Isaac abençoasse a Jacó e não a Esaú. Esse foi um procedimento que não agradou a Deus, mas ainda assim a escolha de Deus já tinha sido feita. Deus, quando faz as suas escolhas, como nós vimos, quer as bênçãos, quer as maldições, são irrevogáveis. Então Deus já tinha feito a sua escolha, Deus já tinha dado a conhecer a sua escolha. O procedimento destes, ainda assim, não foi um motivo para Deus fazer recuar a sua promessa. De contrário,
pelo fato de Deus não ter se agradado do procedimento, eles próprios, os dois, colheram os frutos desse procedimento. É por isso que Rebeca e Jacó ficaram muitos anos privados da convivência, do contato um com o outro. Segunda questão. Por que Deus se apresentou a Jacó como Deus de Abraão e Deus de Isaac? Deus se apresentou a Jacó dessa forma, porque Jacó, isto é, Deus ainda não tinha aparecido para Jacó. Deus ainda não tinha feito aliança nenhuma com Jacó. Deus somente tinha aparecido para subscrever uma aliança somente com os antepassados deles, tinham sido Abraão e Isaac, seu pai. O último deles tinha sido Isaac. Não obstante Jacó ter comprado o direito e depois ter recebido a bênção por intermédio de seu pai, mas ainda ele ainda não tinha tido um encontro pessoal e privado com Deus. Isto é que justifica porque que Deus, ao aparecer e se apresentar a Jacó, se apresentasse como sendo Deus dos seus antepassados, dando a conhecer que com este queria eternizar ou dar continuidade a uma aliança que tinha feito antes com os seus antepassados. Não sei se compreenderam. A terceira, porque Jacó e Esaú guerrearam no ventre de sua mãe. Eles guerrearam no ventre de sua mãe porque essa era uma prefiguração de uma luta eterna entre dois povos irmãos, que são os edomitas e os hebreus. Edom, povo de Edom versus povo de Israel. Portanto, Edom, que são os edomitas, que são os descendentes de Esaú, que iriam guerrear eternamente, apesar de irmãos, com os descendentes de Jacó, que são os hebreus. Então, esta prefiguração, este sinal começou a ocorrer desde o ventre, que depois Deus esclareceu quando Rebeca questionou. Rebeca subiu até Deus e questionou, perguntou por quê. Então o Senhor explicou neste momento o motivo daquela guerra, dando a entender que aquela guerra haveria de prevalecer, haveria de continuar muito para além, mas que daquela guerra, daquele desentendimento, o primeiro, que é o mais velho, que pela escolha humana deveria ser o herdeiro da promessa, este haveria de servir o mais novo, o pequeno, que seria Jacó, que era a escolha do próprio Deus. 4. Qual é o direito que o primogênito tem em relação a Jacó? Vou perceber a pergunta, talvez eu que redigi mal. O direito de primogenitura é um direito de sucessão natural em função da idade. Conquanto a nível da tradição hebraica e também de muitos povos africanos, os filhos mais velhos são considerados os primogênitos e, como tal, também são considerados os herdeiros naturais dos seus pais. Então, este direito de primogenitura, que era do próprio Esaú, pelo fato dele ser o mais velho, mas veja que mesmo ele nascer mais velho, aquele mais novo, que já tinha sido a escolha de Deus, nasceu a agarrar o calcanhar do mais velho. Então, este direito de primogenitura, que era voltado para Esaú, era em função daquilo que era a convenção, a tradição daquele povo, que também é muito igual nesse sentido à tradição africana. 5. Por que as poças do pai de Isaac, no caso abertas e descobertas por Abraão, foram soterradas pelos filisteus? Os filisteus fizeram isto por inveja, porque Abraão era estrangeiro ao fim do dia, mas foi um instrumento de Deus, que foi para a terra estrangeira, foi prosperar. E ele, ao ter prosperado, ele criou muita riqueza, teve fontes de água, poças, e depois ele atribuiu nomes espirituais, nomes com sentido e significado espiritual àqueles mesmos poços. Então os filisteus, estes depois, porque eram os donos da terra, no sentido de que eram aqueles que tinham ali nascido,
Veja essa questão. Os filisteus eram os herdeiros porque eles ali nasceram. Mas Deus prometeu essa terra que era local de nascença de outros povos, prometeu uma outra pessoa que vinha de uma outra terra. Então é mais uma coisa, é mais uma... Veja a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. Deus é independente. Ele é omnipotente. Então, ele, ao ter feito aliança com Abraão, Abraão foi conquistar esses povos, atribuiu nomes espirituais. É por isso que o seu filho Isaac também, quando foi recuperar essa terra, ele também quis conservar e manter aqueles mesmos nomes que o seu pai tinha batizado, por assim dizer. Isso porque é a aliança de Deus, porque aquilo representava a fidelidade, a aliança e a justiça de Abraão para com Deus. Por essa razão é que os filisteus taparam aquelas poças. Qual foi a bênção que Isaac deu por herança a Jacó? A bênção que Isaac deu por herança a Jacó são as mesmas bênçãos que ele recebeu do próprio Deus, são as mesmas bênçãos que Deus deu primeiro a Abraão, que haveria de fazer pai de muitos povos, a sua descendência seria como a areia da praia, queria herdar uma vasta terra, a terra que ia se estender desde o norte, até dizia ocidente, oriente, norte, sul, para que a sua muita descendência fosse habitar essa mesma terra. Estava a falar de todos os povos que pela fé haveriam de suceder a esses pela fé, somos nós nos dias de hoje. Então, essa foi a bênção que Isaac deu por herança a Jacó. Estamos a falar de uma bênção espiritual, não uma bênção material. Era uma bênção no sentido de que este haveria de ser o antepassado, por isso é que é patriarca, ia ser o antepassado do qual iriam descender muitos povos que iriam dar continuidade ao plano de Deus até a vinda de Cristo, abrindo-se uma nova era que é esta que estamos nós hoje a usufruir e também a beneficiar dessas mesmas bênçãos. São bênçãos espirituais. E é assim que... Por que eu estou a sublinhar são bênçãos espirituais? É que aí é que está a questão. Uma pessoa que tem uma revelação espiritual dá mais importância à bênção espiritual do que à bênção material. E foi isso que aconteceu. Esaú desprezou a bênção espiritual, deu mais valor à comida, ao prato de lentilha, à satisfação imediata, e no seu lugar Jacó preferiu, disse, fica tu com a refeição, não tem nada a ver, nem compromisso com essa. Para mim, valorizo mais esta bênção espiritual. Então, por isso eu estou a sublinhar a bênção, nesse sentido, é uma bênção espiritual. 7. Qual é o chamado de Jacó e como servir a Deus? Então, o chamado de Jacó, esta bênção de Jacó era para que ele fosse ser o herdeiro dessa promessa, para que ele fosse ser, então, o descendente, o antepassado de outros povos que haveriam de vir. Como tal, ele então haveria de ser aquele que haveria de receber as bênçãos que Deus tinha feito com os seus antepassados desde trás. Ele haveria de receber essas mesmas, haveria de herdar essas mesmas bênçãos de seus antepassados, e ele haveria de, por conseguinte, ser aquele que iria conduzir os povos que haveriam de descender depois dele para os seus destinos. E os seus destinos seriam ao encontro da vontade de Deus. Então, essa que foi a herança que Jacó teve. Bom, esse aqui é o chamado de Jacó. E como serviu? E como é que Jacó serviu a Deus? Ele teve um chamado específico, como estamos a dizer, individual. Ele foi o patriarca, ele foi antepassado de Cristo, e depois ele, quando cumpriu integralmente o seu plano, porque Deus aparece aqui neste trecho a primeira vez a Jacó, e depois continuou a dar novos desafios. Jacó continuou a sua peregrinação no caminho da obediência, até que no fim, depois de ele ter lutado com o anjo, ter vencido, derrotado este anjo, foi quando este anjo resistiu, não derrotou, resistiu aquele anjo. Foi quando aquele anjo disse: tu a partir de hoje já não vais te chamar Jacó,
vais te chamar Israel. Por isso é que Jacó, ele é citado, ou é recitado, quando fazemos menção, quando se apresenta a Deus como Deus dos antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. 8. Qual é a herança que o Jacó teve? Também já fiz menção, falei de herança espiritual, herança sacerdotal. Então, esta que é a herança. A partir de uma herança espiritual, de uma herança sacerdotal, a pessoa adquire a plenitude em Cristo. A plenitude em Cristo. Porque Cristo é um equilíbrio entre quê? Vida espiritual, vida física, vida material. Há uma harmonia, há uma plenitude. Esta que é a grande bênção, a grande riqueza, que está no tesouro da herança daqueles que adquirem esta herança, que herdam pela fé a herança que Deus fez com os seus antepassados. Como é que Esaú serviu a Jacó? Esaú é o antepassado dos Edomitas e Jacó é o antepassado de Israel. Então, estes dominaram os Edomitas. E assim foi por toda a história, por todo o percurso da história, até a vinda de Cristo. Porque foi por intermédio dos israelitas que veio a descendência, que veio Cristo. Cristo é descendente dos israelitas. Cristo não é descendente dos edomitas. Então é assim que Esaú serviu a Jacó. Foi dominado, por assim dizer, e por ter sido dominado foi o herdeiro, foi a linhagem pela qual veio esta nossa grande riqueza, que foi Cristo. Por que eu digo que Cristo foi uma grande riqueza? É que Cristo é amor ágape, é amor filho. E Cristo, como tal, é aquele que carregou por nós todos os nossos pecados, abominações. Por intermédio desse amor, Ele nos enriqueceu. Então, esta aqui foi a forma como Esaú serviu a Jacó. 10. Qual foi a igreja que foi fundada na rocha que Jacó descansou? Esta igreja foi fundada através dessa rocha que Jacó descansou, é que a própria rocha representa Cristo. Então a igreja que Jacó fundou quando derramou o azeite e fez uma prova, fez um voto de fé com Deus, é a igreja espiritual de Cristo. É aquela igreja que depois foi fundada pelo próprio Cristo e da qual Cristo passou a ser a cabeça dessa mesma igreja. 11. Como é que se materializa a guerra entre os dois povos? Também já vimos como é que isso foi. São dois povos, são irmãos, mas são dois povos que ocuparam zonas diferentes. Primeiro pela expansão territorial, porque cada um desses povos era poderoso, era numeroso e tinha também muitos bens, muita propriedade. Eles não iam conseguir, por um lado, coabitar, mas também eram povos que defendiam dois princípios, dois valores completamente diferentes. Eram também dois povos que representavam duas linhagens, pelos valores que elas carregavam. Conquanto esta guerra materializou-se na forma de divisão ou separação entre esses dois povos, em que os edomitas foram ocupar as zonas de Edom, dominaram a zona dos desertos, e os israelitas, no caso Jacó, esteve aqui na zona de Canaã, que foi a terra prometida que Deus havia anunciado a Abraão. 13. 12. Por que Esaú devia servir o seu irmão até ficar forte? O Isaac, quando Esaú vai protestar a Isaac, dizendo: estou aqui, o teu filho Esaú, venho para te servir o guisado que tu me orientaste, que preparaste, de forma que tu me abençoaste. O seu pai Isaac disse: eu já abençoei, já dei essa bênção a teu irmão Jacó. Então Esaú diz: não há uma outra bênção além daquela que tu deste ao meu irmão que possas dar-me a mim. Então é quando Isaac diz que ele haveria de ser um arqueiro, haveria de dominar, haveria de
ser forte, mas haveria de dominar sobre a zona do deserto. Somente, portanto, fugitivo de seu irmão. Somente quando ele ficasse adulto é que ele haveria de se assenhorar, isto é, haveria de ficar digno, forte, suficiente para que tirasse o jugo do seu pescoço. Isso ocorreu efetivamente quando depois Jacó, ao querer retornar à casa de seus pais, depois de ter ficado muitos anos fora a trabalhar para o seu sogro, de forma que ele conquistasse a sua esposa prometida, que era Raquel, sendo que o seu sogro primeiro deu a ele Lia, que era mais velha depois de Raquel, tendo ele ficado 14 anos, um período de 14 anos longe, afastado. Então, quando ele regressa, Esaú era esse que já era forte. E Jacó teve que negociar, teve que mandar emissários à frente para que fossem pedir perdão a Esaú. E Esaú recebeu com todo afinco, porque já tinha se esquecido. Se nós nos lembrarmos, vamos ver qual foi a postura dos pais, qual foi a postura de Isaac, qual foi a postura de Rebeca, em face do risco que Jacó corria. Quando chega o conhecimento da Rebeca de que Esaú estava errado e queria se vingar do seu irmão, então a preocupação da Rebeca era com a integridade física, era com a vida de Jacó, porque Deus tinha revelado a Rebeca que dos dois, o Jacó é que seria a escolha de Deus, é que iria dominar o segundo, em função daquela guerra que ela já estava a viver. Então, a preocupação da Rebeca era com a integridade física, era com a vida de Jacó. 16. Qual era o significado do sonho de Jacó? De uma grande escada até os céus. Então, o significado do sonho de Jacó viu uma grande escada que ligava os céus e a terra. O que acontece? No passado, o homem, por desobediência, mais uma vez a obediência, por desobediência do primeiro homem, o homem perdeu a intimidade e a proximidade a Deus e assim foi expulso da presença de Deus, foi expulso do jardim do Éden. E houve a queda. Então o homem foi expulso, saiu de lá, caiu para a terra. Passou a ver o que é um fosso. A queda é o que é um fosso. É uma separação, um distanciamento, é um afastamento entre Deus e a humanidade. Quando Deus dá aquela visão a Jacó, Jacó vê em visão, em sonho, viu uma escada que ligava a terra e os céus. E naquela escada, que era muito comprida, ele via pessoas a subirem e a descerem. Então Deus diz, começa a falar, estes que estão a ver a subirem e a descer, estes vão ser os teus descendentes. Quem são os seus descendentes? São os sacerdotes, são os profetas, são os homens de Deus, são usados por Deus. Para quê? Para poderem ser, eles vão ser os mensageiros de Deus. Vão fazer a ligação entre Deus e os homens, entre o céu e a terra. E com quando nós sabemos que Jacó teve 12 filhos, 12 nações, 12 tribos. E foi efetivamente esta vontade de Deus materializada também por obediência de Jacó, porque depois Jacó teve que continuar a peregrinar e continuamente ir pelo caminho do sofrimento, aceitar todo tipo de submissões, humilhações que teve que passar. Ele enfrentou como? Pela fé, porque ele estava agarrado a uma promessa e é assim que ele tendo suportado, sustentado tudo pela fé, então ele viu efetivamente esse plano de Deus já materializar-se na sua vida. 17. Por que Deus apareceu a Jacó apesar de estar em fuga para o abençoar? Já era uma promessa, uma aliança que Deus já tinha feito. Deus já tinha dado a conhecer a sua escolha, inclusive a mãe dele, que era Rebeca. Ele estava em fuga por causa da fúria do irmão, mas também, é por isso que eu até há bocado falei, houve um duplo significado da ida de Jacó para lá. Se por um lado a mãe era fuga pela fúria do irmão, o pai estava mandando para lá que era para ele ir escolher uma esposa que fosse da mesma linhagem para não comprometer o seu chamado, porque a preocupação do pai era com a sua idade, a sua velhice, já estava cansado, estava cego. Então ele tinha que abençoar e também dar aquilo que são as últimas orientações. Nós sabemos que isso tem um valor muito grande. Tinha, a nível da tradição dos hebreus, tem muito significado também na tradição africana. Os pais, quando estão quase no leito da morte nos últimos dias, eles querem sempre transmitir o que é os últimos
conselhos, aquilo que seria um testamento, entre aspas, quer transmitir uma herança. E a herança que um pai quer transmitir, às vezes, é uma palavra. Então, retiremos da cabeça se é herança material. Não, às vezes é uma informação que é extremamente importante. E nós conhecemos o papel que isso tem, inclusive aqui nas nossas sociedades africanas. Então, essa era a preocupação que, para vocês imaginarem, essa era a preocupação que Isaac estava a viver naquele momento. Em que ele chamou, abençoou e disse, vai para esta casa. Vai para esta casa, não te desvie. Porque era o espírito dele que estava a lhe acusar. Ele não poderia morrer sem transmitir isso. Ele sabia a importância disso. Por isso é que ele fez isso, seguiu com muito zelo. E fez questão de transmitir com toda a certeza, confiança, para que o filho compreendesse e também seguisse sem falhar. Por que Deus perdoou Jacó se ele enganou seu pai e irmão? Penso também, já tínhamos explicado lá em cima. A bênção é uma promessa. 19. Como é que podemos evitar cair em pecado, mesmo que seja para algo bom? Então, nós devemos nos empenhar conservando a nós próprios para não cairmos em pecado, em tentações, fazendo-nos cheios do Espírito Santo. Por quê? Não basta nós termos uma aliança, não basta termos sido batizados com o Espírito Santo. Não é suficiente ainda. Devemos, numa cadência diária, fazermos-nos cheios do Espírito Santo, buscar continuamente o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é uma injeção do poder. Quanto mais nós buscamos estarmos cheios do Espírito de Deus, adquirimos um poder. Que poder é esse? De contornar as tentações e de vencer o pecado e de compreender os planos de Deus a longo prazo. Então, esta que é a predisposição e aquilo que é extremamente importante para nós não cairmos no pecado, ainda que seja que tenhamos uma promessa, né? É mesmo para materializar essa promessa. Para nós materializarmos uma promessa de Deus, temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Então é o que eu estou a dizer, não basta só ter o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, mas também numa cadência diária, temos que nos fazer cheios do Espírito de Deus, cheios do Espírito Santo. Para quê? Para receber essa injeção do poder. E com esse poder vamos estar aptos a contornar tentações e a vencer pecados sem comprometer aquilo que é a promessa do chamado que nós temos. Pergunta número 20 e última. Por que naquela época os pais tinham preferência num filho e não no outro? Bem, eu penso que aqui isto não é só de uma época. É algo que ocorre por todas as épocas. É natural sempre que os pais tenham gostos e preferências por um e por outro. E até aqui estava muito fundamentado, que até nós transmitimos durante esta reflexão. Nós dizemos assim: as características físicas dos dois primeiro. Um era ruivo e peludo. Outro era tranquilo e de tendas. São duas pessoas completamente diferentes. O primeiro, era hábil na caça e gostava do campo. Outro era tranquilo e era de tenda, ficar em casa. O seu pai, por sua vez, Isaac, apreciava mais o primeiro por ser um mais ativo e porque ele gostava de caça. Então, dizer que apreciava não significa que não apreciava ou que não amava o outro. Porque, como nós sabemos, os pais amam igualmente todos os seus filhos. Uma coisa é preferência, outra coisa é amar. Os pais amam igualmente a todos os filhos. Por outro lado, a sua esposa, Rebeca, do caráter dos dois, amava, apreciava mais aquele que era tranquilo, calmo e de ficar em tendas ou em casa. Então, quero com isso dizer que não é só uma questão daquela época, é uma questão eterna que ultrapassa
a nós próprios enquanto humanos, porque isso tem a ver, e até pode-se dar o caso de, numas épocas, os pais ou apreciarem mais um ou outro, depois, noutra época, passarem a apreciar um e o outro, mas eu penso que os pais já amam a todos os filhos por igual. Uma questão de preferência, e vezes são os nossos critérios humanos. Mas os nossos critérios humanos não contam para os critérios de Deus. Os critérios de Deus é que prevalecem. Mais uma vez, como nós iniciamos, vamos terminar, porque Deus é soberano, Deus é independente e Deus é omnipotente. Ele não precisa do nosso conselho, opinião, sugestão para tomar as suas decisões. Ele toma as suas decisões independentemente da nossa vontade. Ele somente anuncia as suas decisões, as pessoas que ele escolhe, que são os seus. Esses, ele diz quais são os planos dele. Aos outros, ele não tem compromisso, por fim, com pessoas ociosas. Deus tem compromisso com pessoas ativas, pessoas que estão sempre à busca de conhecer os seus planos, e pessoas também tem este perfil ou este caráter cristão que nós estamos a referir, que é um caráter de amor. Porque Deus, por fim, conhece o nosso coração. Então, se Ele conhece o nosso coração, porque Ele concebe cada um em função do seu coração, Ele também escolhe as pessoas em função do coração dessas mesmas pessoas, para poderem estar aptas a materializar ou cumprir o seu plano. Porque o plano de Deus depende muito do coração e menos, depende mais do nosso coração e menos da nossa aparência, ou nossos graus acadêmicos, ou nossa força física, ou nossa cor da pele. Isso para Deus não conta. O que Deus vê, escolhe, Ele vê porque somente Ele é quem esquadrinha o coração. Esquadrinhar o coração significa somente Ele é que conhece o coração. E Ele somente é quem está apto pela sua omnipotência naturalmente, porque o Espírito que nós temos foi nos emprestado por Ele. Então Ele também consegue a todo momento avaliar o nosso estado espiritual, a nossa condição espiritual. E Ele dá essa habilidade por intermédio do dom do Espírito Santo, que é o dom do discernimento, somente alguns, para também terem esta faculdade, porque este é um atributo partilhável de Deus, que é o discernimento. Ele dá somente a algumas pessoas, por intermédio do Espírito Santo, o dom de discernimento, que nos dá a capacidade de, em espírito, também discernirmos as coisas em espírito. Mas essa soberania pertence somente a Deus, e ainda que sejam atributos partilháveis, somente Ele é que tem a infinitude desses mesmos atributos. Quer seja o atributo de discernimento, quer seja o atributo do amor, quer seja o atributo da sabedoria, quer seja outros atributos. Não existem atributos, ainda que sejam atributos partilháveis, que Ele pode comunicar conosco, mas nós nunca vamos chegar ou atingir ou alcançar o nível de Deus. Chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa presença, e o acompanhamento que tem prestado a este trabalho. Deixamos assim ficar os nossos endereços para que vocês possam seguirem a nossa página e partilharem com os vossos contatos. Este material, esta aula de hoje, encontram nos nossos arquivos digitais, designadamente a nossa página Facebook, Antônio Centras Baixo Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Centras Baixo LDA, e no nosso aplicativo Elo App. Um abraço de luz e até breve.